nada mais é do que as faltas que se encontram, né, Tariana? Exatamente. Você falando, me veio muito essa questão, assim, são as faltas que se encontram. Então, é a falta da pessoa narcisista, que tem um monte de falta dentro, se encontra com a vítima, vamos dizer isso, a outra pessoa, que tem um monte de outras faltas. É isso. E eu preciso que você esteja presente para mim, porque eu não sei o que fazer se eu entrar em contato com essa falta. Da mesma forma que a pessoa narcisista tem suas faltas e ela não sabe como entrar em contato com isso, o que a gente descobre é que é um tapa na cara que gera uma profunda vergonha, uma profunda culpa. E o nosso crítico interno fala, viu? Viu quanto você é desprezível? Você normalizou. Isso é porque você é desprezível. É tão vergonhoso a gente entrar em contato com o fato de que a gente estava contribuindo para a manutenção do relacionamento. Se a gente não estava manipulando, sendo tóxico com o outro, então a gente não é responsável pelo que o outro faz, não. Uhum. Mas uma das coisas mais difíceis, que é o maior baque na cara, que a gente não quer ver, é que eu tô fingindo que não tá acontecendo para eu não ser abandonada. Eu tô fingindo que não é tão ruim porque eu não sei lidar com a conversa difícil. Eu tô fingindo não sei o quê porque eu sou financeiramente dependente. Posso te contar uma história aqui? Porque eu não quero só que seja uma desgraça para as pessoas. Eu quero que elas entendam que tem superação para as coisas, tá? Uns tempos atrás eu peguei um Uber e uma senhorinha, acho que tinha uns 60 e poucos anos de idade, ela... Eu já te vi. Eu falei, é porque eu tenho um canal de YouTube. Ela, você é a moça que fala sobre narcisismo. E ela me contou a história dela, que ela estava casada há não sei quantas décadas, com um marido por quem ela tinha uma dependência financeira, e ela percebeu que ele estava no espectro do narcisismo patológico, e ela me contou várias histórias que, né, não diagnosticando terceiros, mas eram comportamentos realmente narcísicos, pelo que ela me contou, né? Uhum. E ela me contou, Tari, eu era financeiramente dependente há muitos anos, e eu entendia que na minha idade eu não ia achar um emprego CLT comum, mas eu cheguei num ponto que eu falei, eu não vou ficar aqui, então agora eu sou Uber. Transformou, né? Que ela tinha. Maravilhoso. Então, tipo, uma pessoa chegando na terceira idade, que estava não sei quantas décadas casada, com dependência financeira. E ela chegou no fundo de poço de tanto entendimento sobre a situação que ela falou, eu não vou morrer aqui não. Uhum. E ela preferiu se tornar independente, autônoma, né, trabalhar como Uber, do que ficar naquela situação. E ela se arrependeu? Ela não se arrependeu. Ela estava lá fazendo o Uberzinho dela, sabe, administrando os recursos dela, e aquilo valeu a pena para ela. Uhum. Então, eu queria contar essa história, porque muitas pessoas estão na situação dela. Eu não estou falando para vocês virarem Uber, né? Cada pessoa... Sim, dentro da sua... Eu só estou contando relatos que existe superação. É isso que eu queria pontuar. E quando a gente tá falando muito aqui de relacionamentos conjugais, amorosos, mas existe também a questão dentro de casa. Certo. Né, de pais. Por um tempo, eu até achei que poderia ser uma coisa meio que hereditária, muito entre aspas, né? Então, se minha mãe eu também posso ser. Isso não é uma regra, certo? Não mas é uma pode regra. acontecer. Pode acontecer. Então, assim, duas coisas, tá? Primeiro que pode ter indícios de que seja hereditário. Por quê? Porque quando a gente vê um sistema familiar onde tem um narcisista, vai ver as gerações. Sempre tem outros. Manter o campo. Tem sempre vários narcisistas, Sim. tá? Só que o que é importante a gente entender neste momento, 2025? Existem condições que estão atreladas a mutações genéticas, sejam herdadas ou espontâneas, como o autismo. Não descobriu-se nenhuma mutação genética com relação ao narcisismo. Existem situações que a pessoa tem os mesmos genes que outras pessoas, só que naquela pessoa eles são hiperativos, como no caso da bipolaridade. Não percebeu-se que tem genes específicos hiperativos ou hipoativos no narcisismo. Existem condições que parecem ter uma série de genes, tipo, associados a sintomas daquela condição, como os genes do grupo MAOA dos psicopatas. Não se percebeu ainda um grupo específico de genes relacionados ao narcisismo. Então, quem fala narcisismo é genético, eu não posso te falar que daqui a 2 meses não vai ter alguma coisa explicando. Mas não se identificou ainda
nem um cérebro específico, que é só de narcisistas, apesar de que alguns têm alteração, mas muitos outros não. E também não se identificou uma condição genética ainda. É possível pela grande parte dos narcisistas da mesma família? É possível, mas a gente também aprende coisas na família, né? Adquirido, então. Sim, a gente aprende. E se você for ver os estudos científicos, aqui eu imploro para as pessoas verem estudos científicos. Por quê? Na internet tem muitas pessoas que lidaram com pessoas no espectro do narcisismo e criam conteúdos. No início eu era uma dessas pessoas que não tinha estudo. Então eu estava falando da minha experiência pessoal. Esses conteúdos são extremamente válidos. E eles ajudam pra caceta. No entanto, em algum momento, se você for fazer afirmações categóricas sobre uma condição, você tem que estudar. Claro. Você entendeu? E se você for buscar, não nas pessoas que estão contando seus relatos pessoais, e sim nos estudos, tem inúmeros estudos sobre isso. E se você for estudar os grandes especialistas, tipo Otto Kernberg, Heinz Kohut, doutora Romani, que são pessoas que estudam isso e trazem pesquisas, você vai encontrar que narcisismo é aprendido. Então, tem a permissividade, tem a negligência e abuso, e uma terceira categoria de narcisismo elevado são coisas sistêmicas. Esse grupo aprende que tem mais necessidade do que você, que é mais importante do que você. Você entendeu? Então, existem coisas sistêmicas, onde a pessoa individualmente não tem transtorno de personalidade narcisista, mas como grupo, ela acha que ela é mais importante do que você. É uma questão, por exemplo, claro, de nível inconsciente, suponho, mas é o tal do nível, a sensação e a busca do pertencimento? Pode ser dentro disso? Também você fala para as pessoas terem esses comportamentos. De um filho, por exemplo, ver a mãe, de repente, e aí eu quero tanto a aprovação dessa mãe que eu vou cada vez mais retroalimentando isso, né? E eu vou pegando. Com certeza, também tem isso, também tem isso. E com relação às coisas sistêmicas, existem coisas que a gente aprende de forma muito inconsciente. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente eu estava vendo uma aula de um curso de letramento racial. Então tem curso de letramento de identidade de gênero, de racismo, enfim, é para você entender essas coisas sistêmicas que a gente assimila sem perceber. Então, por exemplo, a minha irmã é ativista, ela estava dando aula nesse curso. E ela falou na aula dela, gente, vai no Google e coloca as palavras pessoa bonita. E veja quantas pessoas brancas aparecem em comparação a quantas pessoas negras. Sim. Agora coloca pessoa com caráter. Veja quantas pessoas brancas o Google te mostra em vez de pessoas negras. Pessoa poderosa. Veja quantas pessoas brancas. Então, se você passa a vida inteira o mundo te mostrando que para você ter caráter, ser bondoso, ser bonito, ser superior, ter poder, a maior parte das imagens que você vê são de pessoas brancas, você não está conscientemente escolhendo ser racista. É que simplesmente você interpretou, você entendeu? Então, essas coisas sistêmicas, tem até um livro chamado, acho que é o Narcisismo da Branquitude, tá? Onde pessoas brancas, sem perceber, ou pessoas que são percebidas como brancas, porque você pode ter sangue de preto, no entanto, você é lido como uma pessoa branca. Por causa do jeito que a gente cresce, as referências que a gente recebe, tem sim uma ideia de que, olha o nariz dela, é largo, não é fino que nem pessoas belas. Mas isso é por causa das referências que a gente recebe. Então, é isso que acontece nas questões sistêmicas, né? Tem grupos que têm um certo narcisismo com relação a outros grupos. Porque essas pessoas são pessoas horríveis? São pessoas sem caráter? São pessoas que são monstruosas? Não, gente. Todos nós, eu, você, aprendemos coisas inconscientemente sem perceber e tem uma desconstrução, tá? Então, é só um convite para a gente refletir que tem sim essas coisas sistêmicas. Tem uma questão. Tá?